crédito de carbono. Qual que é a relação entre preservar uma árvore e ganhar dinheiro na forma de crédito de carbono? Explica pra gente. Bom, o mundo começou a conversar sobre isso, né? E o Brasil, por ter a maior biodiversidade do mundo e a maior floresta ativa do mundo, inclusive a maior preservação também do mundo, não só em porcentagem, mas em quantidade, por ter um país continental, a gente percebe que o Brasil pode gerar dinheiro com isso. Ou seja, as pessoas que preservam podem começar a vender os seus créditos de carbono, a gente chama isso, que na verdade nada mais é do que a preservação em forma de dinheiro, ou seja, isso vale dinheiro. O mundo inteiro vem falando em preservar, mas a verdade é que o mundo inteiro não preservou o seu ecossistema. Enquanto a Europa vivia a Revolução Industrial, o Brasil ainda estava no comecinho aqui do seu descobrimento, então as cidades estavam começando a se formar, as coisas começaram a acontecer aqui, enquanto na Europa a Revolução Industrial já foi devastando tudo. Então, é muito difícil hoje você encontrar, por exemplo, na Europa, uma floresta, como, por exemplo, é a Serra da Cantareira, de onde eu estou falando. A Serra da Cantareira é a maior floresta urbana do Brasil e talvez do mundo. Então, a gente está começando a discutir que isso seja incluído no mercado, por exemplo, na Bolsa, e aí a gente vai ver os detalhes num encontro que vai ter lá em Glasgow, no Reino Unido, onde vai se debater o Acordo de Paris, ou seja, de que forma esse crédito vai ser comercializado entre os diversos países, né? A nossa ideia é de que o Brasil chegue lá, hoje já está acontecendo, tá? Por exemplo, no ano de 2021, a gente já tem mais de R$1 bilhão sendo negociados em créditos de carbono entre empresas que preservam e empresas que eventualmente emitem carbono para o meio ambiente. E aí essas pessoas fazem uma transação para poder equalizar o crédito de carbono, porque o presidente Bolsonaro prometeu à nação, né, ao mundo todo, também, que em 2050 a gente vai zerar, ou seja, as pessoas que emitirem carbono versus as pessoas que produzirem crédito de carbono, a gente vai conseguir zerar e equalizar isso para que o meio ambiente não sofra. A China vai fazer isso em 2060, um ano a mais, porque a China é o país que mais emite carbono e poluentes no mundo. E o Brasil é um dos menores, a gente emite 3% do mundo. Então, a gente tem assim, um trabalho a ser feito, claro, mas é um trabalho menor do que os outros países, porque a gente já preserva e porque, principalmente, a gente já tem a nossa energia muito limpa. Mais de 83% da nossa energia é renovável ou limpa, com hidrelétricas, com eólica, com fotovoltaica. É mais ou menos isso, não sei se eu consegui me fazer explicar. Perfeito, perfeito, sim. É que a senhora já teve agenda na semana passada, né? Junto a uma comissão especial que foi formada por isso. Então é por isso que eu queria entender como é que está na prática esse tipo de discussão para transformação em lei. A gente vai teve uma audiência pública, né? É importante, antes de que você coloque uma lei no papel, a gente escute o setor. Os setores que vão ser apontados e vão ser demandados em relação a isso. Então, a gente tem que fazer uma regulamentação que seja execuível, ou seja, que no papel a gente consiga reverter de fato. Então, a gente escutou alguns setores que vão ser impactados, e a gente vai fazer mais 2 audiências públicas. Esse projeto ele já passou pela CEDEIX, que é uma comissão que discute economia e indústria, ou seja, os valores econômicos já foram discutidos ali, e a gente agora está discutindo no meio ambiente. Depois do meio ambiente ainda vai para outras comissões, ou então direto para o plenário da Câmara, ou seja, ainda existe alguns pontos a serem desenvolvidos. Mas o importante é que a gente discuta isso até final de outubro, para chegar no acordo, onde vai ser discutido o Acordo de Paris, que é a COP26, que é a Confederação Mundial do Clima, onde a gente vai estar presente, e lá a gente possa apresentar qual é a ideia do Brasil em relação a essa oferta de crédito de carbono, que vai ser mundial.
Esse plano do governo federal também, que já foi repassado para as companhias estaduais, que faz com que nós de casa possamos ter uma tarifa de energia mais barata. Eu queria saber, aí no campo da senhora, aí entre os deputados, esse já é um assunto de preocupação que leve essa discussão em plenário e que faça com que até mesmo algum tipo de discussão aconteça na forma de projeto de lei? Ou seja, como economizar energia, como fazer com que a energia elétrica se torne mais barata? Como é que está essa discussão aí dentro do Congresso, deputada? Bom, a gente está com um projeto muito interessante que é de usar o Fundo Nacional do Meio Ambiente para que as pessoas possam ter mais acesso a crédito e possam implementar energia eólica, fotovoltaica e biomassa, que são energias limpas, né? Pessoas, empresários que queiram eventualmente investir nisso vão ter mais acesso ao Fundo Nacional de Meio Ambiente. São várias, na verdade, medidas que estão sendo tomadas para tornar a energia mais barata e o acesso à energia também, porque, na verdade, o que aconteceu é que a população de casa tem que saber é que os últimos governos, o que eles fizeram? Eles pegaram muito dinheiro do BNDES para investir em energia elétrica, energia hidrelétrica, né, com hidrelétricas. Só que foram construídas mais de 10 hidrelétricas com dinheiro do BNDES, só que não no Brasil, fora do Brasil, em países como Nicarágua, Cuba, Venezuela, Bolívia, Angola. Então, esses países foram beneficiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, só que com hidrelétricas fora do Brasil. Agora, o que a gente quer fazer é construir energia aqui no Brasil, com esse Fundo Nacional de Meio Ambiente, para que a demanda, porque o que está acontecendo é que a oferta e a demanda, elas estão desbalanceadas. A gente tem mais gente querendo produzir, mais gente utilizando energia elétrica, o país está se desenvolvendo, quanto mais se desenvolve um país, mais as pessoas têm acesso à televisão, a celular, a computador, e tudo isso demanda mais energia. E a energia ficou cara lá no passado, porque no governo Dilma existiu um problema em 2017, que ela ficou devendo muito dinheiro às empresas de energia. E agora a gente está pagando essa conta até 2025. É uma conta que a gente tinha que pagar para as empresas de energia elétrica e que, infelizmente, a gente está pagando agora essa conta muito antiga. Então, às vezes as pessoas têm noção, têm ideia de que a energia aumentou o ano passado, esse ano, e, na verdade, a gente está pagando uma conta bem antiga. Também existe um incentivo a fontes alternativas, né, que é um incentivo por exemplo, tem a Loteria Verde, né, que a gente incentiva quem mantém uma floresta em pé, a gente incentiva quem coloca na sua propriedade uma energia eólica, uma energia fotovoltaica, e tudo isso acaba ficando mais barato para o consumidor final. Então, a verdade é que a tentativa é de que lá na ponta as pessoas não sintam tanto esse prejuízo que foi, enfim, de certa forma, a gente vai ter que pagar uma conta de lá de trás do governo da Dilma.